Mudaram as estações e muita coisa mudou. Reparafraseando Cássia Eller, se é que existe esta palavra. Hoje nós vamos dar início a uma nova série que se chama Deus e as Estações. E ela é baseada nesse livro aqui. Não sei se vai focar no vídeo, mas o nome do livro se chama As Quatro Estações da Vida. Supere os desafios e aproveite as oportunidades, do autor Mário Cachel Simões. Esse livro eu ganhei no final de 2023 e eu só o li quase um ano depois, mas foi muito importante para mim porque me permitiu enxergar o agir de Deus em várias fases da vida e também me permitiu identificar em que estação eu estava vivendo, porque Deus ele fala conosco de diversas formas e uma delas também é através das estações, outono, verão, inverno, primavera, e nós podemos identificar esses momentos em nossas vidas, e eu acredito que isso também vai ser bastante edificante para a sua vida. E durante ela, nós percebemos que temos altos e baixos. Muitas vezes queremos só estar no alto da vida e não queremos estar na parte baixa dela. E quando nós estamos, queremos que essa parte passe rapidamente. Mas ela não é uma constante, assim como as estações que Deus criou. E por isso, hoje, nós vamos iniciar pela estação do outono. Mas antes, conta-se a história de um cineasta que foi fazer as gravações de um determinado filme em uma das montanhas nos Estados Unidos. E ele se deparou com um índio, que disse que ele não poderia fazer as gravações ali, porque durante aquele momento iria nevar. Ele, obviamente, não deu atenção ao índio e momentos depois a neve caiu, interrompendo toda a filmagem daquele dia. No dia seguinte, o índio apareceu mais uma vez, dizendo que eles não poderiam gravar porque um temporal se aproximava. O toró, a chuva iria cair. Mais uma vez, o cineasta ele não deu ouvido ao índio, caiu, interrompendo as gravações novamente naquele dia. E, curioso, o cineasta pediu para que o assessor fosse atrás daquele índio e o contratasse para que ele auxiliasse com as previsões e as mudanças climáticas daquela região. O índio foi contratado e o auxiliou durante aquelas gravações. Porém, semanas se passaram e o índio não mais apareceu. O cineasta pediu para que o seu assessor fosse atrás do índio e o questionou por que ele não havia mais aparecido. Perguntou-lhe se ele queria um aumento ou algo do gênero. E o índio respondeu: não. A pilha do meu radinho pifou, então eu não tenho mais como lhe auxiliar. Então nós não precisamos de outras pessoas para dizer as situações, as circunstâncias que precisam mudar nas nossas vidas. Porque muitas vezes é tão óbvio, basta a gente parar, se atentar e pensar um pouco. O outono, que em inglês significa fall, queda, é uma estação em que as folhas elas caem e o clima ele se torna árido. É um momento da vida em que a crise vem, as coisas começam a ruir, nós nos sentimos estagnados, seja pela perda do emprego, um ente querido que se foi, alguém que amávamos, nos machucou, nos traiu. E é uma fase em que nós não devemos parar para planejar ou para produzir, mas sim para sobreviver a ela e enfrentar as adversidades. O outono, ele pode ser comparado a um deserto. O próprio Jesus disse lá em João, capítulo 16, verso 33, que neste mundo nós passaríamos por aflições. E o outono, ele pode ser encarado dessa forma. Uma fase em que nós passamos pelo deserto da vida. Fase em que nós não estamos sozinhos. Deus quer que passemos por ela da melhor forma possível, aprendendo as lições que temos para que saiamos dela fortalecidos. Por isso, algumas atividades podem
nos auxiliar. Busque alternativas. Essa é uma fase em que alguns amigos acabam se afastando, mas os leais, ou melhor, aqueles que têm de permanecer, porque nem todos permanecem na vida, eles devem ser aproveitados. E pior do que passar por dificuldades é não ter com quem contar. Nós contamos com Deus, mas também é importante termos a presença de amigos, então os procure. Número 2, busque a ajuda certa. Minha gente, não se abram para qualquer pessoa. Não conte seus problemas a qualquer um, porque nem todos querem o seu bem. Procure a ajuda de quem pode de fato te ajudar, quer o seu bem e com quem você pode confiar. Não abra seus problemas de relacionamento, de finanças, de casamento, problemas profissionais para qualquer pessoa. Número 3, busque ajuda rápido, porque nada que não esteja ruim, que não possa piorar, já diz o ditado. Então não espere algo ficar ruim ou não espere o tempo passar para ficar pior. Busque ajuda rápido. Faça um check-up. Faça um check-up geral do seu estado emocional, psicológico, físico, espiritual. Cuide da sua saúde, porque é importante. Número 5, exercite-se. É importante nós cuidarmos do nosso corpo. Corpo sã em mente sã, não é verdade? Então, vá fazer uma caminhada, vá correr, vá para uma academia. O importante é você liberar energia por meio do seu corpo, gastar energia, porque faz bem e dá um alívio muito, muito bom. Número 6, tire um tempo para si mesmo, porque nós temos que ter um tempo consigo, um tempo para desfrutar da nossa própria companhia, para passear. Então, saiba valorizar sua própria presença. Número 7, veja bons filmes. Agora é assim, a vida já tá dramática nessa fase, então assistir um filme de drama acho que não vem muito a calhar, a não ser que sejam filmes de pessoas que passaram pelos outonos da vida e os superaram. Então é importante também para você ver histórias de pessoas que venceram as dificuldades da vida e que você também há de vencer em nome do Senhor Jesus. Número 7, leia bons livros. Isso aqui eu amo de paixão. Livros sobre finanças, relacionamento, desenvolvimento pessoal, liderança e o melhor de todos, a própria Bíblia, a palavra de Deus. Número 9, tenha esperança. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quem nos dá esperança? O próprio Deus, Jesus. As coisas maravilhosas que Ele fez por nós no passado e tendo a certeza que Ele também fará no futuro. Porque esperança é uma espera com confiança. E confiar é saber que algo ou alguém não é falho, não vai falhar. E esse algo ou alguém que nunca falha é o próprio Deus. E falando nele, número 10, busque-o. Durante a vida, especificamente no outono, nós passamos por provações. E Deus, Ele quer nos aprovar. Por isso é importante nós não perguntarmos o porquê daquela situação, mas sim o para quê. Levando tudo o que nós estamos passando a Deus e permitindo que Ele nos aponte onde estamos errando. Por isso é importante nós reavaliarmos os nossos pensamentos, as nossas posturas, os nossos caminhos, para que Ele nos ajude a mudar e nos redirecione para o caminho certo em todas as áreas, inclusive na área profissional. Por isso é importante também você avaliar os seus gostos, seus dons, seus talentos. E também Ele quer nos direcionar nos relacionamentos, já que nessa fase da vida é um momento em que nós queremos ficar mais isolados, mais introspectivos. E nós temos também que aproveitar os poucos amigos que restamos, não desistindo deles, de nós e tampouco de Deus.
Deus, durante essa fase, ele quer nos ensinar a obedecê-lo, nos ensinar a ouvi-lo, porque na correria da vida, muitas vezes nós não paramos para escutá-lo, mas ele dá um jeito de nos parar, e essa é uma fase em que ele nos para, não para nos estagnar, mas para nos moldar e nos preparar para o futuro, como a parada obrigatória que o povo de Israel fez durante a travessia até chegar na Terra Prometida. Lá em Êxodo 15, versos 22 ao 27, diz que eles pararam em Mara e a água daquele lugar era amarga. E eles começaram a questionar a Moisés por que eles estavam ali. Começaram a murmurar, já que no Egito eles tinham água em abundância. E Moisés, ele pegou um pedaço de madeira e colocou na água, e aquela água se transformou em água doce. Então, quando nós levamos os nossos problemas ao Senhor, Ele é capaz de transformar as situações das nossas vidas. Ele quer ver como nós vamos reagir às adversidades. E a Bíblia conta que eles saíram de Mara e foram para outra cidade. E lá tinham diversas fontes de águas, águas cristalinas e também palmeiras exuberantes. Então, aquela passagem foi uma passagem obrigatória, porque Deus queria moldar aquele povo, assim como Deus quer nos moldar e Ele quer nos provar para nos aprovar, nos conduzindo para o futuro extraordinário e maravilhoso que Ele tem para cada um de nós.